Salve amigos, estou chegando na área num dia onde os bastidores do Vasco estão em chamas por conta daquela liminar que o clube associativo obteve ontem no final da noite contra a 777, onde determina a retirada do controle da SAF das mãos da empresa norte-americana. Decisão essa que está dando muito pano para a manga e hoje teve seus desdobramentos com a coletiva do presidente Pedrinho, que abriu o jogo e trouxe à tona um cenário preocupante diante das várias denúncias que cercam a empresa norte-americana. E aqui, claro, você vai entender tudo desse imbróglio, os efeitos, a palavra do Pedrinho, o que de mais relevante foi dito nessa coletiva e o que pode ser determinante para o futuro da Vasco SAF. Portanto, fique ligadinho até o final, vem comigo nessa e não esqueça do like neste conteúdo, compartilhe e mostre que você tá do nosso lado, se inscreva aí. Bom, amigos, tão logo me despedi de vocês ontem à noite, no último vídeo do canal. Alguns minutos depois, chega a notícia bombástica de um dia, como eu já havia dito, né, que estava recheado de assuntos. A decisão da Justiça, em caráter liminar, que tira o controle da SAF das mãos de um dos sócios, a 777, e passa provisoriamente para o outro sócio fundador, o Vasco Associativo. Após tal medida, as redes sociais viraram um mar de preocupação, muito por conta de uma possível insegurança jurídica que poderia ocorrer daqui para frente, né, através desse embate. Por outro lado, muitos torcedores apoiando a medida por acreditar que o Vasco precisava se resguardar caso a 777 quebrasse mesmo e levasse junto a SAF nesse barco. Porém, muitas dúvidas ainda pairavam no ar, né? Pois que até então o Vasco Associativo não se posicionava. E logo se criou aquela teoria da conspiração de que o objetivo do grupo, do Pedrinho, seria retomar o controle do futebol. Portanto, os efeitos, as consequências, o futuro do time, o novo técnico que estava a caminho, a situação do CEO Lúcio Barbosa, toda a organização do departamento de futebol eram verdadeiras incógnitas. Precisava o Vasco se posicionar para colocar os pingos nos is e elucidar então todas essas questões. E acabou acontecendo. Hoje à tarde, através de uma coletiva marcada em cima da hora com o presidente Pedrinho, o vice-presidente geral Paulo Salomão e o vice-presidente jurídico Felipe Carregal, e muita coisa foi dita nesta coletiva. Os motivos que levaram à ação, qual o objetivo com essa retomada, qual vai ser o futuro daqui para frente, quais devaneios que a 777 tem feito no Vasco durante esse comando, enfim. Esclarecimentos para a imensa torcida vascaína que estava preocupada, e com razão, por tudo que andou saindo nas mídias nos últimos dias. Ao longo do boletim, eu vou destacar o que de mais importante foi dito nessa coletiva, em termos dessa bulha com a 777. Mas para início de conversa, vamos trazer o próprio Pedrinho falando do objetivo principal dessa tomada de decisão e deixando claro ao torcedor o que ele quer com isso tudo. Vamos lá. A ação ela é exclusivamente de proteção a Vasco SAF, justamente para não acontecer o que aconteceu hoje com o time belga. A ação é para proteger as ações da Vasco SAF, para que não tivesse nenhum bloqueio com a Vasco SAF e o Vasco fosse prejudicado financeiramente e entrando num colapso financeiro. Eu sou vascaíno antes de ser presidente do Vasco. Que fique muito claro para alguns oportunistas. Eu sou vascaíno e todas as ações que estão sendo tomadas é por proteção a você, torcedor. É você, torcedor. Eu sei o preço que eu estou pagando por vocês e vou pagar. Doa quem doer. Eu vou pagar esse preço. Portanto, a mensagem é clara de que o futebol não vai voltar para o Vasco Associativo. Importante não confundir, né, meus amigos, o controlador, que era a 777, com a Vasco SAF. A decisão judicial não acabou com a SAF e não vai acabar. Ela tirou o controle da SAF das mãos da 777 e passou provisoriamente para o Vasco Associativo, no sentido de resguardar o patrimônio do clube, de entregar o Vasco como garantia aí, né, para alguém devido aos inúmeros problemas financeiros que a empresa norte-americana vem enfrentando lá fora. Ou seja, se constatou internamente a necessidade de uma intervenção judicial agora, a fim de que mais à frente se respingue aí uma crise que a empresa passa na SAF do Vasco. A única diferença momentânea é o CEO, que agora passa a se reportar a outro controlador, fazendo aí as mesmas coisas, mas se reportando a outro patrão, no caso o Vasco Associativo.
Mas o dinheiro a ser usado é o da SAF, os funcionários são da SAF. Enfim, todos os compromissos da SAF estão mantidos enquanto a situação perdurar. Aliás, já foi dito que há dinheiro em caixa para manter salários até o final do ano e que ainda conta com o respaldo do novo patrocinador master. O próprio Pedrinho garantiu que se não tiver dinheiro no caixa da Vasco SAF, ele vai honrar todas as contas. Então, deu a sua palavra publicamente. Está gravado. Aliás, na coletiva, ele deixou claro que seu problema nunca foi com a SAF em si, mas com o cumprimento do contrato no tocante às garantias financeiras. Muitas vezes ele solicitava essas tais garantias para que não fosse preciso chegar nesse nível judicial. Porém, a 777 não deu nenhum retorno. E aí, em seguida, vieram as notícias da crise financeira da empresa e que pioraram nas últimas horas, né? Com um dos clubes onde a 777 tinha controle, o Standard de Liège, na Bélgica. Lá a situação está bem feia também. Lembrando que tudo isso é uma medida cautelar. Isto é, para evitar que o clube seja lesado de alguma forma por algum bloqueio ou que entrasse aí num colapso financeiro. Se realmente houve essa intenção, eu vejo uma forma positiva, porque óbvio que tem um lado da insegurança jurídica da SAF, mas a marca Vasco, o clube em si, né, não pode ser prejudicado. A instituição tem que estar acima de tudo, sempre. Né? Outras situações que podemos destacar também nessa coletiva. Foram analisados o contrato e constatados diversos descumprimentos por parte da 777, segundo eles. O Felipe Carregal, o VP jurídico, por exemplo, afirmou que a 777 pegou um empréstimo de 25 milhões de reais com a Vasco SAF, sem comunicar o associado minoritário e ainda não pagou em sua integralidade, restando algo em torno aí de 7 milhões de reais a serem pagos. Toda a movimentação está documentada, inclusive, no balanço financeiro da Vasco SAF de 2022-2023. Já o Paulo Salomão, o vice-presidente geral do Vasco, revelou que a diretoria fez uma diligência da 777 Partners lá nos Estados Unidos e que obteve aí documentos comprovando que a holding americana está numa situação financeira de assustar. A empresa enfrenta diversas ações judiciais e conta aí com um enorme relatório de passivo e fraudes. Outras situações ditas pelo Pedrinho é o seguinte: a 777 demonstrou, segundo ele, interesse em negociar sua parte e também chegava a tomar decisões sem comunicar o conselho da SAF. E aí houve então toda esta decisão. E agora fica a pergunta: o que vai acontecer depois disso? Né? O que vem por aí? O próprio Pedrinho admitiu que caso haja uma possível ruptura definitiva com a 777, tem um plano B na manga. Possível investidor? Bom, a gente ainda não sabe, é o que se comenta. Mas vamos então ouvir o Pedrinho para falar aí, né, o que se pode esperar disso tudo. Vamos lá. O que o torcedor pode esperar é que a gente também tem que esperar a justiça, né, o que vai acontecer daqui para frente com a questão da liminar, mas que, da minha parte, é o que sempre teve desde o começo. Eu vou acertar e vou errar. Mas eu não vim sacanear o Vasco e nem vou deixar que ninguém faça isso. Eu queria que o meu sócio tivesse um representante dia a dia aqui, dando satisfação para vocês. É isso que eu queria. E isso o torcedor pode esperar de mim. Vou errar muito, mas eu vou ser justo e verdadeiro com o torcedor. E no jornalismo a gente tem que ouvir as duas partes. O Pedrinho falou hoje, mas a 777, desde ontem, a gente está tentando contatos com a assessoria e não havia nenhuma posição. E hoje a assessoria da 777 resolveu se posicionar, agora no final da tarde, enviando aí um comunicado a nós jornalistas, abordando toda essa situação judicial em que a empresa está impedida de controlar a SAF vascaína. Então, vamos ler o que eles escreveram. A 777 Partners recebeu com surpresa e indignação, por meio dos veículos de comunicação, a decisão em caráter provisório de afastar a empresa do comando do Vasco SAF. A liminar proferida durante a noite em um caso no qual não tivemos acesso aos autos para responder legitimamente é uma aberração jurídica e coloca em xeque não apenas o futuro do Vasco da Gama, mas o sistema do futebol brasileiro como um todo. Somos investidores internacionais, confiamos no Brasil e na lei da SAF, projeto criado para permitir a recuperação de grandes clubes por meio de injeção de capital e gestão profissional. Desde a aquisição de 70% das ações da Vasco SAF, não deixamos de cumprir
uma única cláusula contratual com o Clube de Regatas Vasco da Gama. Injetamos mais de 310 milhões de reais no caixa, aporte essencial para iniciar um projeto de reconstrução do clube. Formamos um novo Vasco, onde os salários de atletas e funcionários são pagos em dia, credores são respeitados e dívidas são quitadas, fatos raros no futebol brasileiro. O trabalho de reconstrução é agora suspenso por uma decisão monocrática sem nenhum embasamento legal e motivado pelos desejos egoístas da nova administração. O episódio, ainda que em caráter liminar, certamente trará efeitos negativos para o time de futebol. A insegurança jurídica provocada pelo fato ameaça também o futuro do futebol brasileiro. Não há dúvida de que trará consequências desastrosas para a lei da SAF. A pergunta que fica é: que empresa terá coragem para investir milhões de dólares em uma SAF com o risco de perder o poder de comando do dia para a noite e uma canetada sem ter cometido uma única infração contratual? Lamentamos profundamente a posição belicosa e intransigente dos novos dirigentes do Clube de Regatas Vasco da Gama, em especial de seu presidente, que nunca se dispôs a discutir soluções para o Vasco no foro adequado, as reuniões do Conselho de Administração da SAF. Enquanto fomos atacados publicamente pelos novos representantes da associação, seguimos trabalhando diuturnamente pelo Vasco e honrando todas as nossas obrigações. Há uma semana, por exemplo, anunciamos o maior contrato de patrocínio da história centenária do clube. Queremos reafirmar nosso compromisso com o Vasco e sua nome torcida, logo que as condições para que o processo de reconstrução do clube sejam restabelecidas com a reversão da decisão. Reiteramos nossa confiança na justiça e nas leis do Brasil e temos absoluta certeza que a absurda liminar será derrubada quando a 777 Partners for notificada e puder apresentar a defesa no processo. Meus amigos, situação tensa, mas se realmente a coisa chegou nesse nível é que o fundamento é muito sério, né? Lamentável a gente ter que chegar nesse patamar jurídico, mas é necessário. É proteger o Vasco e o seu torcedor de qualquer coisa ruim que possa surgir mais à frente. Óbvio que essa liminar pode ser cassada, a qualquer momento, eu estou gravando vídeo com vocês, pode ser cassada, mas a briga jurídica promete se arrastar aí por mais tempo. Porém, a imagem da 777 está bem ruim lá fora, né? Já há outros clubes também alegando os problemas financeiros e essa bomba pode estourar de maneira ainda maior mais à frente. Bom, e antes da gente terminar, vamos dar uma informação sobre o futebol, né? O técnico português Álvaro Pacheco já está contratado, meus amigos. O próprio Pedrinho falou isso hoje, comentou isso hoje na coletiva, e a informação é que ele assinou um pré-contrato e deve estar chegando aqui no Brasil entre domingo e segunda-feira. O Vasco tem jogo terça, diante do Fortaleza pela Copa do Brasil, ainda não se sabe se estará à beira do gramado, né? Ou como um mero espectador em São Januário. Vamos aguardar. Mas é isso. Agora eu queria ouvir a sua opinião. De que lado que você está na história? Do Pedrinho ou da 777? Tá valendo essa ruptura aí? O que você tem aí para nos falar, torcedor vascaíno? Eu quero ouvir a sua opinião, hein? Então vamos interagir juntos, beleza? Então, um grande abraço. Amanhã a gente está de volta. Até lá!